E aí, pessoal, de volta, de volta, de volta, de volta. Vocês viram aqui, ó, a iluminação não mudou muito, o professor ainda tá com a mesma camiseta, significa que eu tô gravando em sequência aqui. Só aquela pausinha estratégica para tomar um copinho d'água. E aí também já fica mais dividido os vídeos, né? Porque eu sou super preguiçoso para fazer essas edições, gosto de gravar tudo de uma vez só. Mas vamos lá então, pessoal. Acabamos de conversar aí no último vídeo sobre as crenças. Agora vamos conversar sobre o segundo componente do agente, que são os planos, tá? Então, no JSON, né, ou no Agent Speak, um agente ele nada mais é do que um conjuntinho aqui de crenças e um conjunto de planos, tá? Então, isso aqui é o que constitui meio que o código-fonte do agente no sentido da parte declarativa, né, daquela parte intencional do agente. Isso fica um arquivo .asl, tá, que é um arquivo que está essencialmente escrito em lógica aqui. Agora eu tenho dois monitores, e aí eu estou vendo a minha fotinho aqui, daí eu vi que se eu escrevesse aqui, ia ficar escondido. Ah, consegui acertar. Então, que é a parte que está em ASL e lógica. Beleza? Então a gente tem esse componente aqui. Lembrando, né, a gente tem mais um componente que é o ambiente, né? Que eu vou colocar aqui o ambiente entre aspas, porque ele é bem uma abstração aqui, tá? Por quê? Porque no Agent Speak esse ambiente ele tem algumas responsabilidades, né? Ele tem a responsabilidade de implementar um método perceive aqui, que é perceber, e o método act. Né? Então aqui a gente tem essas duas implementações aqui que são em Java, elas fazem o que? Elas fazem a conversão de uma percepção que pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser uma percepção tátil, ou pode ser uma percepção simulada do nosso ambiente mesmo, como se fosse um vetor, uma matriz, um ambiente no Unity, qualquer coisa assim. Então, no ambiente a gente tem a responsabilidade de converter essa percepção de hardware, essa percepção bruta, para uma percepção em como se fosse uma crença. Vou colocar aqui um Bzinho, um B minúsculo. Então a gente converte uma percepção para uma crença em lógica, tá? Só que essa crença aqui, ela ainda precisa passar pela função de revisão de crenças para se tornar Belief Revision Function para se tornar uma crença de fato do agente. Legal? E aí a mesma coisa vale aqui para o ACT, né? No ACT a gente vai receber aqui, só que meio que seria ao contrário, né? Então a gente recebe uma ação simbólica, então eu estou dizendo lá recebo um azinho aqui que pode ser de repente pegar, né? Pode ser aqui pegar. Isso aqui vai como entrada para o método atuador, e aí a gente tem como saída aqui o hardware. Né? Então aqui eu teria como entrada o hardware, ou o software, né, se for simulado, e aqui eu tenho o caminho contrário, o hardware aqui e aqui o hardware na entrada. E aí esses componentes aqui, eles são implementados lá num Java. Então acaba que o nosso agente em JSON ele tem esses dois componentes, né? Ele tem um componente que é o ASL dele, ele tem um outro componente que é um Java, que faz a ponte entre o hardware e a parte lógica do agente, tá? Logo em seguida eu vou mostrar um exemplo para vocês, mas primeiro a gente precisa entender agora como que são representados os planos, tá? Então vocês vejam, agora a gente já sabe como representar as crenças, legal. O que tá faltando aqui? Os desejos e as intenções. Então o primeiro componente de todo o plano é basicamente aqui um desejo, tá? Aí eu já comentei com vocês aqui em alguns vídeos, né? Dependendo da implementação, dependendo da interpretação de quem fez, vai ter uma notação um pouquinho diferente, né? Então aqui no caso do JSON especificamente,
os autores eles não usam muito essa definição de desejo, eles usam mais uma definição de objetivos, de goals. E por que objetivos e não desejos? Porque o JSON implementa uma versão do AgentSpeak que está baseada em PRS, em um Planning Reasoning System, tá? Então, se vocês quiserem ir atrás, depois tem isso. E aí, no PRS, que a gente pode entender quase como sendo uma fundamentação teórica para essa tomada de decisão de como representar B, D e I, em PRS a gente tem mais a noção de objetivo e a noção de intenção, ela também fica bem implícita, tá? Mas a interpretação é muito semelhante, tá? Filosoficamente a interpretação é muito semelhante, porque tanto o objetivo quanto o desejo vão representar como nós queremos ver o ambiente, tá? Como nós queremos ver o ambiente. Então, o primeiro elemento disso, tá? Para a gente definir um plano, deixa eu colocar aqui, então vamos lá, vamos para o plano. Então, o primeiro elemento de um plano sempre vai ser aqui um objetivo, tá? Um objetivo ou um desejo, tá? Um objetivo ou um desejo. E aí, o que a gente pode usar como exemplo aqui? Se a gente tivesse aqui no nosso agentezinho de antes, né, que ele quer recolher lixo, que ele tem as suas posições, se ele tem bateria carregada, lixo detectado, de repente um exemplo aqui pode ser um exemplo de objetivo, pode ser simplesmente a gente colocar o seguinte, ó, estou em algum X e algum Y, no sentido de ele ir até aquele lugar. Mas então notem, como aqui a gente está trabalhando com o desejo, eu vou colocar aqui, o que acontece? Seria o meu resultado. Aqui seria o resultado que eu quero. Seria uma visão do resultado nesse ponto. Ou seja, é a minha visão do mundo como eu quero que ele esteja. Aí se a gente lembrar do vídeo retrasado, se eu não me engano, o que a gente estava falando? Eu falei um pouquinho sobre aquela ideia de planejamento, vocês lembram? Aí na ideia do planejamento, que informações que a gente precisava ter? Eu precisava saber o pré-requisito para que aquela ação fosse executada e eu precisava também saber o resultado esperado. Tá? Então, em geral, esse primeiro termo aqui, ele representa o resultado esperado deste plano. Tá? Ele representa o resultado esperado deste plano. Mas, como aqui é uma linguagem simbólica, né, nada impede, se for mais intuitivo para o desenvolvedor, e até tem exemplos disso, né, nada impede que a gente coloque também alguma coisa do tipo, como se fosse um método, né, como se fosse uma ação mesmo. Um ir para XY. Tá? A gente pode escrever dessa forma, não vai dar erro de compilação. Mas aí isso aqui acaba que fica um pouquinho diferente, né? Não é uma... Ir para não é algo que está no ambiente, né? Tem mais a ver aqui como uma ação. Mas se facilitar para o desenvolvedor organizar dessa forma, tudo bem, né? Mas filosoficamente aqui a gente está falando do resultado esperado. E também nada impede, né, que a gente tenha alguns planos que sejam bem estilo filosoficamente, né, estou em, e eu tenho alguns outros planos que são meio que auxiliares, né? Ah, ir para, calcular caminho, não tem problema nenhum, a gente consegue, a gente tem essa liberdade aqui na linguagem e acaba que até ajuda, né? Tem algumas vezes que ajuda. Mas então vejam aqui que agora a gente tem o resultado esperado e aí o que está faltando? Então a gente já tem esse ponto aqui. Agora a gente precisa colocar o pré-requisito, né, para que este plano estou em, ou este plano ir para, ou de repente a gente pode colocar o plano, nessa analogia aqui eu posso colocar o plano limpar, ou poderia colocar o outro plano está limpo, né, alguma coisa assim. Ou de repente posso colocar o plano bateria carregada, tá? E assim por diante. Cada um desses planos aqui acaba representando algum resultado esperado, mas aí e aí a gente pode colocar N parâmetros diferentes, né? Ou até
variações diferentes, eu posso criar um plano com o mesmo nome aqui, como se fosse um método em Java, tipo estou em, e aí eu posso colocar alguma posição específica aqui, estou em, de repente aqui, ó, base de carregamento, né? Algo bem específico para eu chegar na minha base de carregamento, por exemplo. Mas aí um ponto que vem aqui para todos eles é que depois aqui da gente colocar o resultado esperado, o que a gente precisa informar? O pré-requisito para realizar esse plano. Então sempre aqui depois vem um 2 pontos, e aí depois desses 2 pontos aqui vem o nosso pré-requisito. Tá? E aí o pré-requisito, como é que ele vai ser representado? Vai ser representado em função do ambiente. Então ele é representado em função das crenças. Então, para o pré-requisito ser verdade, o agente precisa ter essa visão de mundo. Né? Então o pré-requisito ele é representado em função da visão de mundo nesse instante do agente. Tá? Então, por exemplo, aqui, para ele executar o plano estou em XY, né, que é essa ideia do agente ir para a coordenada XY, ele não pode estar em XY, porque se ele já estiver, ele não tem o que já executar, né, ele já está bem sucedido. Então a gente poderia colocar aqui, só vou dar um exemplo, posso colocar aqui not estou em XY. Posso colocar dessa forma. Ou de repente, não tô nem aí se eu já tô ou não tô. Se eu tiver, bacana, então é lucro. Então de repente aqui, ó, estou em base de carregamento, eu posso, de repente, o que eu preciso saber para ir até a base de carregamento? Preciso saber onde está a base de carregamento. Então de repente preciso saber, preciso ter a crença local base. Tá? Preciso saber a crença local base e preciso ter bateria suficiente. Tá? Só estou dando um exemplo aqui que a gente poderia colocar parâmetros aqui se fosse necessário. Ou de repente aqui o limpar, talvez para o limpar, só para dar um outro exemplo, talvez eu não precise ter pré-requisito nenhum. Então eu posso colocar direto um true, ou deixar isso em branco. Tá? Então o pré-requisito ele é dado em função do conjunto de crenças que representa um ambiente para que esse plano possa ser executado. Tá? Então, na hora aqui que a gente estiver fazendo essa parte das opções, tá? Deixa eu retomar meus rabiscões aqui, ó. É por isso que a gente precisa ter como entrada as crenças atuais, porque as crenças atuais elas vão funcionar como se fossem um filtro. Então eu só vou olhar para os planos cujas crenças podem ser atendidas, né? Cujas crenças atendem os meus pré-requisitos. Do mesmo jeito, eu só vou olhar para os planos que têm resultados esperados de acordo com aquele momento do agente. Tá? Então aqui, lembrem lá da ideia do funil. A gente está usando essas informações para funilar. E aí o último elemento de todos os planos que a gente vai colocar, aí deixa eu ver aqui, vou colocar alguma coisa aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui para o estar limpo, né? Então aqui eu tenho o meu pré-requisito, e aí logo em seguida eu tenho essa setinha aqui que vai representar o início do plano. Na verdade, acho que eu anotei errado aqui. Não, tá certo sim, tá certo. Essa aqui é a seta mesmo, é para esse lado aqui. Eu tava pensando assim, não, pô, peraí, eu acho que a seta é nesse sentido aqui. Não, mas não é, a seta é no sentido certo. Tem que confiar na minha intuição aqui. E logo depois, né, então isso aqui é a sintaxe mesmo, a gente vai colocar o pré-requisito, coloca uma seta, né, que é só esse símbolo e esse símbolo aqui, e aí logo depois vem o conjunto de ações. Tá? E aí o conjunto de ações depois eu vou mostrar um exemplo. Mas essencialmente a gente tem as ações que são internas, ações internas e as ações externas. O que isso significa? As ações externas são ações que alteram o ambiente.
e as ações internas são ações que modificam a mente do agente, né? Então, o que pode modificar a mente do agente? Eu posso, de repente, adicionar uma crença, posso remover uma crença, posso adicionar um objetivo, posso fazer uma consulta e assim por diante. Enquanto que no ambiente aqui é a parte mais pura e simples, né? É essa parte dessa seta aqui, né? Que a gente vem da intenção para a ação direto, tá? Então a gente tem esses componentes. Beleza, então, pessoal, o que temos? Resumindo, então, o que é um plano? Um plano, ele é um objetivo seguido de um pré-requisito seguido de um conjunto de ações, tá? E essas ações são externas ou internas. Aí vocês viram aqui, ó, que eu acabei de colocar um sinalzinho de mais, né? Ah, que eu estou acrescentando uma crença, que eu estou removendo uma crença, que eu estou falando de um objetivo, aí eu usei uma exclamação. O que isso significa? Aqui a gente tem mais um componentezinho aqui no nosso plano. Eu tenho um evento aqui. Evento. Tá? Então, logo antes do objetivo, eu tenho um evento. E aí, do que se trata esse evento aqui? Esse evento ele representa a parte reativa do agente. Então, vocês lembram que o nosso agente ele tem aquela ideia de fazer deliberação, de fazer o raciocínio instrumental, mas ele também precisa dar respostas em tempo hábil, né? Então, a gente tem que reagir aqui às coisas. Então, os eventos eles são essencialmente de dois tipos, tá? Eu posso adicionar alguma coisa ou posso remover alguma coisa. E essa coisa, o que é? O meu agente ele é simples, ele é só crenças e planos, né? Ele é crenças e desejos, ou ele é crenças e objetivos. Então aqui em termos de eventos, eu posso ter um plano para lidar com a adição de um novo objetivo ou com a remoção de um novo objetivo. Então o exclamação aqui, ele representa um objetivo, tá? Então nesse plano aqui, que a gente tinha visto aqui como exemplo, se ele realmente é um objetivo do agente, e aí notem que legal, agora eu já começo a diferenciar o plano estou em da crença estou em. Bacana? Então quando for plano estou em, eu vou colocar aqui ó, o exclamação. Exclamação é só a questão da sintaxe para se referir a um objetivo. E aí o mais ou o menos está dizendo assim, olha, eu estou adicionando este plano, eu quero executar isso, então é o sinalzinho de mais. Né? E o sinalzinho de menos é o seguinte, não, olha, desisti, não quero mais, quero que isso saia do meu conjunto de intenções de repente, ou aconteceu alguma coisa e esse plano precisou ser retirado. Se a gente lembrar lá do algoritmo do BDI, vocês lembram que a gente tem aquele lá, enquanto for bem sucedido ou impossível, e a gente tem uma série de ifs lá dentro. Então, se a gente entrar em algum daqueles ifs, vai ser disparado esse evento aqui, porque eu estou tirando aquele plano, né? Estou desistindo de executá-lo. Tá? Então, mais exclamação, adição do objetivo, estou em XY, por exemplo. Tá? Ou posso fazer a mesma coisa, né? Menos exclamação, estou em XY, mas a gente não é obrigado, tá? A gente não é obrigado a colocar um mais e um menos para todo o plano. Assim como eu posso colocar um mais, posso ter quantos estou em eu quiser, tá? Só que aí, obviamente, né, a gente precisa variar aqui na questão dos parâmetros. A gente não pode ter o mesmo conjunto aqui, a mesma assinatura, fazendo um link com o Java. Legal? Então aqui a gente tem planos que representam os objetivos. A gente pode também ter planos que representam a adição e a remoção de crenças. Então eu posso ter um plano no sentido assim, olha, quando eu souber que tem lixo,
eu posso executar tais e tais ações, né? Então a única diferença para esse caso, né, é um plano que não é um objetivo, ele é mais uma reação a uma crença, né, componente reativo aqui. Então eu vou colocar diretamente, ó, o sinalzinho de mais seguido de uma crença. Sinal de mais seguido de uma crença, e aí depois a gente tem os mesmos componentes aqui. Pré-requisito e ações. Tá? Mesma coisa, componente reativo aqui do nosso agente. Então, de repente, eu posso fazer o seguinte aqui, ó, nesse nosso case, né? Então, olhem só, mais lixo em, sei lá, lixo em XY. Ou eu posso colocar o seguinte, posso colocar um plano específico, mais lixo em XY, e aí esse nosso agentezinho aqui ele vai rodar na UFSC, então ele vai precisar de uma reação específica quando ele encontrar chiclete grudado embaixo da mesa. Né? Coisa feia que quase sempre acontece. Aposto que aí no home office em casa não tem chiclete grudado embaixo da mesa, né? Mas enfim, a gente pode ter esse plano aqui. Então, o que difere esse lixo em aqui, né, desses aqui de cima? Esse aqui, ele é tratado como um objetivo, legal? Esse aqui ele é tratado como um objetivo, ele é um desejo, pode virar uma intenção. Esse aqui, ele não é tão objetivo assim, mas ele também pode virar uma intenção, porque aqui a gente também pode colocar um conjunto de ações. Então daqui, mas aqui a ideia é que seja um pouquinho mais rápida, né? Então posso colocar aqui a ação, ó, de repente ir para alguma coisa, né? Ou então calcular tal coisa e assim por diante. Mas notem, para o JSON, tanto esses aqui de cima, quanto esses aqui de cima, os dois são planos. A diferença é que esse é um plano para lidar com um objetivo e esse é um plano para lidar com uma crença. São os componentes do agente. E aí a mesma coisa poderia ser feita usando o sinal de menos aqui. Né? No sentido assim, olha, agora eu não tenho mais a crença lixo em tananã. O que eu faço? Ah, comemora. Ou vai pro próximo, né? Passa reto e assim por diante. Então o nosso plano, ó, ele tem essa estrutura aqui, evento, objetivo, pré-requisito e ações, tá legal? E aí o evento aqui, ele acaba sendo usado para representar uma adição ou uma remoção, e ele vai nos dizer se isso que vem logo em seguida é um objetivo, que aí eu vou sempre usar a exclamação, ou se ele é direto uma crença, né? Ele não é um plano relativo a um objetivo, é um plano relativo a uma adição ou remoção de crença. Aí a gente usa direto o sinal de mais e o sinal de menos. Bacana? Então a gente tem essas distinções aqui. Pessoal, isso aqui é algo que, em geral, dá meio que uns tiltzinhos na cabeça, tá? Então, conto com as dúvidas de vocês aí para nossa próxima aula síncrona ser bem interessante aí. Quero que vocês me deem trabalho com as perguntas de vocês, tá legal? Então, a última parte que está faltando a gente conversar um pouquinho aqui, ó, é sobre as ações. Mas aí o legal é que agora a gente já conversou um pouco sobre quase todos os elementos aqui. Tá? Então a gente já sabe que a exclamação se refere a um objetivo. Eu sei que eu posso adicionar ou remover coisas. Tá? E eu sei que eu tenho as ações internas e as ações externas. Tá? Então aqui nesse conjunto de ações possíveis que a gente pode colocar, o jeito mais fácil, vamos dar um exemplo aqui no nosso, pode ser aqui o lixo em mesmo, vamos pegar o lixo em, vamos pegar um lixo em aqui, então nesse caso eu não tenho nenhum pré-requisito para executar, e aí eu vou vir aqui direto para o meu conjunto de ações. O que diferencia uma ação interna de uma externa? Como aqui, né, esse aqui é o corpo do plano, tá? Esse aqui é o corpo do plano. Como aqui no corpo do plano, que é o conjunto de ações,
como o próprio nome diz, isso aqui é feito para ações. Se eu escrever alguma coisa do tipo aspirar, tá? Se eu escrever só assim, ó, aspirar, ou eu posso escrever de repente aspirar forte, passar aqui, né, um parâmetrozinho. Quando eu coloco algo escrito dessa maneira aqui, e aí aqui a gente tem um ponto e vírgula aqui depois de cada ação. Quando eu escrevo dessa... Ah não, desculpem, o ponto e vírgula ele representa... O ponto e vírgula é só o final do plano, deixa eu apagar aqui. Aí aqui não tem ponto e vírgula não. Aí o ponto e vírgula é só depois. Então, se eu escrever dessa forma, como é que o JSON vai interpretar isso aqui? Isso aqui vai ser uma ação externa, ou seja, esse aspirar ele é algo que está definido no meu ambiente, que vai fazer a interface entre o software, né, a parte lógica do agente, e a parte de hardware do agente. Então, quando a gente tiver uma ação desse tipo aqui, que é só um literalzinho sozinho, né, aspirar, aspirar forte, é algo que vai ser executado, sobe aqui, ó, vai ser executado neste nível aqui, ó, no o ambiente é que vai mandar direto algo e vai mudar lá no ambiente. Então ele vai de fato ligar o motorzinho lá do aspirador, ou ele vai de fato caminhar para algum lugar. É algo que eu não sei exatamente qual vai ser o resultado. Então é uma ação externa. Aí, as outras possibilidades, né, que são as ações que têm impactos internos aqui na mente, é exatamente isso. Ó. Então, de repente, eu posso, mandei aspirar, essa ação foi executada, essa ação foi executada aqui, e aí agora eu posso adicionar uma crença só para controle, de repente, ó, mais aspirado, aspirado, e aquela coordenada que eu estava. Né, de repente aspirado XY. Aí eu vou anotar lá na minha base de conhecimentos, né, vou pegar esse XY aqui, que uma hora era, sei lá, 5,5, então eu vou anotar lá na minha base de crenças, ó, aspirei, está aspirado essa posição. E aí isso aqui seria como se fosse o análogo a uma chamada de método. Então no momento que eu coloquei esse mais aspirado, eu estou adicionando essa crença no agente, mas lembrem-se que a gente tem essa etapa de função de revisão de crenças, tá? Então no que eu fiz mais aspirado, eu vou vir aqui para a etapa de revisão de crenças, e aí essa etapa de revisão de crenças é que vai determinar se isso vai ou não vai de fato para minha belief base. E pode acontecer inclusive de, no momento que eu colocar o mais aspirado, eu disparar algum outro plano, de repente eu tenho algum plano aqui específico para caso eu já tenha aspirado alguma coordenada. Pode ser que dispare esse plano, não tem problema nenhum, faz parte aqui do funcionamento, tá? Então posso adicionar uma crença, assim como eu posso adicionar um objetivo. Né? E aí para adicionar um objetivo, qual que é a sintaxe do objetivo aqui? É o exclamação. Tá? Então, de repente aqui, depois que eu aspirei, anotei que já está aspirado, eu vou lá e digo o seguinte, procure lixo. Procure lixo. Tá? Ou, de repente, eu poderia dizer assim, lixo encontrado. Né? Se a gente quiser usar uma abstração mais voltada para desejos, né? Lixo encontrado. E pode ser só isso, tá? Lembrem, eu não necessariamente preciso usar parâmetros aqui. Então, no momento que eu coloquei essa exclamação aqui, o que que isso vai disparar? Vai disparar um evento, mais exclamação, procure lixo. Só que aí, uma coisa é, eu vou disparar esse evento procure lixo. A outra coisa é eu ter um plano para o procure lixo. Tá? De repente, eu disparei aqui procure lixo, mas
eu não tenho esse plano disponível. Ou eu até tenho o plano disponível, mas eu não atendo aos pré-requisitos. Então o que acontece? Vai falhar, né? Algo que a gente não consegue executar. Então se falhou, toda essa intenção ela é abandonada, e a gente vai produzir um evento menos lixo em qualquer coisa, tá? Então menos o evento que tinha acontecido, o plano que estava em execução agora ele vai ser retirado, então vou produzir esse evento aqui. Tá? Então notem que aqui a gente pode escrever qualquer coisa, tá? Posso escrever inclusive coisas que não estão no meu código fonte. Mas aí, se não estiverem, aí a gente vai produzir uma falha na intenção, tá? Ah, professor, mas isso aqui não era a ideia de ser super flexível? Sim, mas nota que é super flexível lá naquela visão de longo prazo. Né? O que em geral se faz em termos de pesquisa de agentes? Em pesquisa de agentes a gente vê formas de, bom, no momento que falhou alguma coisa, eu posso passar a responsabilidade aqui, ó, para minha arquitetura tentar generalizar alguns planos, ou tentar, né, de uma maneira idealizada, fazer alguma aprendizagem com base nos sensores. Então, são coisas que estão em desenvolvimento na parte de tecnologia de agentes. Mas aí é algo bem de estado da arte, né? É algo que se pesquisa hoje em dia ainda. Tá legal? Então aqui, pessoal, mostrei aqui um exemplo de ação externa e exemplos de ações que têm efeitos internos no agente, que é eu adicionar uma crença ou eu adicionar um objetivo. Lembrando, né? Aqui é uma analogia chamada de método, mas isso não significa, o fato de eu colocar uma exclamação procure lixo não garante que o procure lixo vai ser executado. Por N motivos. A gente vai ter intenções que estão competindo e têm prioridades, assim como de repente eu não tenho esse plano e de repente eu até tenho plano, mas que os pré-requisitos não são satisfeitos. Então talvez isso aqui não funcione. Por isso que quando a gente for olhar o código-fonte de um agente, que é o videozinho em seguida, que eu vou mostrar o exemplo, a gente vai ver que acaba tendo vários planos que são repetidos, como se fosse para o agente ter alternativas de execução. Tá legal, pessoal? Então, aqui tem um resumo de como funcionam os planos. No nosso próximo vídeo, vou apresentar um exemplo disso e aí já vai ficar mais... Espero que isso aqui tudo fique um pouquinho mais concreto, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Bons estudos a todos. Até mais!